igreja com a paz do Senhor Jesus. Quem aqui está feliz com o Senhor, dê um glória aí bem forte, bem alegre. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Então fica ligado. Quero convidar a amada igreja a abrir comigo sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 4, 5, 6 e 7. Sei que a leitura é um pouco extensa, mas se faz necessário para o desenvolvimento do nosso sermão. Diz-nos assim a palavra do Senhor: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O último versículo: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Igreja amada, eu quero, com a ajuda do Divino Espírito Santo, falar esta noite a respeito dos dons espirituais. O que é dom? Se eu perguntar para você o que é dom, talvez você me diga, é uma habilidade, e está correto. Você já deve ter ouvido falar que a nação brasileira, o país chamado Brasil, é o país do futebol. Por quê? Porque o brasileiro tem uma predisposição natural de ter habilidade em futebol. Você já deve ter ouvido falar que Michael Jackson era o rei do pop e que Elvis era o rei do rock, porque eles tinham uma habilidade natural para exercer aquilo que exerciam. Michael Jackson como um grande dançarino e cantor, e Elvis também, seguindo praticamente a mesma linha. Nós sabemos que o dom, ele pode ser natural e também pode ser numa condição sobrenatural, uma condição divina. O dom natural nada mais é do que a habilidade de fazer coisas comuns. Há quem tenha o dom para a culinária, cozinha bem. Há quem tenha o dom para as artes, para a música. Há quem tenha o dom para o esporte, como já foi dito. Dom é isso, é uma habilidade. Mas e nós? Nós cristãos, temos dons à nossa disposição para servirmos na obra do Senhor? É claro que sim. O Senhor dispensou a nós alguns dons, e com eles nós podemos trabalhar melhor na sua obra. Com a ajuda do Divino Espírito Santo, com a ajuda dos dons dispensados a nós, nós temos total condição de fazer muito mais do que sermos simplesmente membros de banco. Talvez seja hoje o dia em que Deus despertará o dom dele na sua vida. Talvez você entrou aqui como uma simples pessoa, como alguém que senta, ouve a palavra, se levanta e vai embora. Mas quem sabe hoje o Senhor desperta na sua vida o chamado para louvar, o chamado para pregar a palavra, o chamado para evangelizar, o chamado para interceder. Deus tem algo para mim e para você na obra dele. Não fomos chamados para ficar parados. Amém? Eu quero discorrer brevemente o significado da palavra dom. Dom, do grego, significa carisma. Carisma é, na verdade, um favor recebido sem mérito próprio. Nós recebemos da parte do Senhor, sem nenhum aviso prévio, sem nenhum custo adicional, o dom para exercermos algo na sua obra. E também pode ser considerado como uma capacitação divina. Ora, o próprio versículo 7 que nós acabamos de ler diz que as manifestações do Espírito são dadas a cada um para o que for útil. Meu irmão, minha irmã, se alegre para fazer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Não fique triste se o seu dom consiste em arrumar a igreja. Faz parte deixar o templo bem arrumado, o seu cuidado, o seu capricho em deixar o chão limpo, as cadeiras e os bancos enfileirados, o seu cuidado de vir aqui e servir a água para o pregador, o seu cuidado de se aplicar na mesa de som é tão importante quanto o dom daquele que vem aqui e ministra, daquele que vem que louva, que toca. O dom é uma bênção dada por Deus. Sinta-se feliz pelo dom que o Senhor te deu. Discorrendo ainda mais, para quê? Como Ele nos ajuda a servir na obra do Senhor?
Eu quero fazer uma segunda leitura no capítulo 14 da mesma epístola que nós lemos, de 1 Coríntios. Capítulo 14, versículo 12, diz-nos assim a palavra do Senhor: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Quando nós recebemos um dom, não é para nós nos aparecermos. Perdoe-me se eu fui redundante nas palavras, não é para nós nos exibirmos. O dom é único e exclusivamente para que demos glórias e honra ao Senhor. O dom que você recebeu deve ser uma ferramenta útil para o reino. Amém? Também podemos ver na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, os dons ministeriais, dizendo que a cada um dos dons citados ali, o dom apostólico, o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral e o ministério de doutores e mestres, eles foram dados para o aperfeiçoamento da igreja. Em outras palavras, tem espaço para todos nós trabalharmos. Basta sabermos qual é o nosso espaço, qual é o nosso lugar no reino, e assim frutificar para a glória de Deus. Nós também temos que ter cuidado em exercer os nossos dons. Precisamos saber exatamente de que forma, de que maneira exercer. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, dos versículos 8, do 6 ao 8, você vai entender que ali o apóstolo Paulo está nos ensinando que aquilo que fazemos, devemos fazer com alegria. Se nós profetizamos, devemos profetizar segundo o Espírito, segundo a nossa fé. Se exercemos o nosso dom, que não seja para nós, mas para a edificação. E eu quero concluir nesta noite falando a respeito da graça que nos foi dada. Assim como nós recebemos de Deus dons para trabalhar na sua obra, nós somos frutos de um dom que um dia foi dado a nós, a graça. Como já foi dito pelo servo dele, presbítero Mateus, a graça que nos foi dada não vem de nós mesmos, ela é dom gratuito de Deus, segundo a fé, mediante a fé. E eu encerro aqui dizendo: vamos buscar ter os dons ao nosso favor, que jamais aquilo que eu recebi e aquilo que eu exerço na casa do Senhor seja para oprimir o meu irmão. Eu encerro fazendo menção do último versículo do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu, diz o Senhor, vos mostrarei um caminho muito mais excelente. Que o seu dom seja usado para louvor e glória do nome do Senhor, e que ele traga frutos e mais frutos para o reino, e que grande seja, através desta ação, o nosso galardão. Deus em Cristo vos abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.